Meu pai, vou falar um pouquinho dele, eu falo que ele era um sonhador e que ele colocava os sonhos em prática. Então, se você falava, vamos fazer tal coisa, no dia seguinte ele já estava comprando as coisas e já estava fazendo. Então, assim, ele sempre colocava a criatividade dele em prática. Ele sempre foi um pai presente e muito protetor também comigo. E sempre me deu exemplos, né? Bons exemplos de como ser uma pessoa boa, uma pessoa gentil com todo mundo, independente de quem fosse, de bom caráter e de muito carisma também. Genésio Lima foi mais do que o nome. Ele foi voz, ele foi riso, ele foi coragem. Foi na década de 80 que ele criou o espaço que marcaria gerações, a Danceteria Bianchi. E isso foi em 83, 84, ele foi e montou Bianchi, que se você é daquela época, né, todo mundo conhecia. Cacoal era muito pequena, né, muito menor do que é agora. E foi a primeira danceteria e era a única diversão, né, da cidade na época. E uma pessoa inspiradora, né, que inspirou, que era inovadora, né, que trouxe coisas. Na época do Bianchi, ele trazia tudo que tinha na Europa, né, as músicas, as luzes, e ele que fazia tudo, desde as luzes, a tocar o som, tudo. Então ele era uma pessoa muito criativa, que conseguia colocar em prática, muito habilidoso, e era uma pessoa de muito alto astral. Mais do que música e luzes, o Bianchi foi um símbolo de modernidade, alegria e juventude, em uma cidade ainda dando os seus primeiros passos. Era lá que os jovens de Cacoal se reuniam. Era lá que Cacoal se reconhecia viva. Aí o Bianchi, ele deu certo por um tempo, e aí depois, né, claro, o Cacoal na época só podia ter uma coisa, né? Então, se tinha uma danceteria, alguém abriu uma outra no outro lugar, aquela outra já não dava mais ninguém. Então, aí alguém abriu uma outra danceteria, todo mundo foi para aquela. E aí meu pai resolveu montar o refúgio nuclear, que ele montou com o Soró. E aí depois, com o refúgio nuclear, né, ele ficou um tempo, até que se cansou também. Aí ele resolveu começar o programa Cidade em Destaque. Ele adorava aquele programa, ele gostava muito. Não só, né, da criatividade de gravar e tal, mas ele adorava socializar e mostrar e conhecer pessoas diferentes. Meu pai era uma pessoa que via todo mundo igual, independente da classe social, do dinheiro ou qualquer coisa. Ele via as pessoas muito como iguais. Roda mais um pouquinho, meu filho. Nas lentes da televisão, Genésio se fez mestre. Participou da instalação da TV Alamandra nos anos 80. Já nos anos 2000, ajudou a fundar a KTV. Hoje, TV Suruí. Hoje o programa tá tudo diferente, tá tudo virado no Ziza mesmo. Ah, menino! A vida de Genésio foi marcada por batalhas vencidas com bom humor, por escolhas corajosas e sonhos que se tornaram realidade. Ele aprendeu a sempre tornar as coisas mais divertidas, né? Então tudo ele levava na brincadeira, ele pegava coisas sérias, difíceis, né? E via o lado mais leve. Mesmo diante da fragilidade, o Genésio manteve a sua essência. A esperança nunca abandonou o seu olhar. Nem mesmo a hemodiálise, que ele descrevia como uma prisão, foi capaz de aprisionar o seu espírito. Ainda ali, no hospital, havia luz nos seus olhos, havia fé e havia força. Fui com a doutora Concepção e ela falou, você está com problema renal. Assim, para mim foi um susto, mas encarei e dali 2 anos que eu fui começar o tratamento. São 9 horas por semana, são 3 horas por dia. É uma prisão.
No caso, você, nesse horário, você não pode programar mais nada, é só isso, né? Mas você tem que ter consciência disso também, que é para o seu bem. Na realidade, eu venho para cá para ouvir uma música, para dormir, para conversar com o pessoal, com a equipe, né? Para meditar até um pouco, porque isso aí você tem que pisar no freio mesmo, tem que parar. É difícil, mas dá para encarar. No dia 12 de julho de 2020, Genésio Lima se despediu do mundo. Vítima de um acidente doméstico, nos deixou aos 67 anos. Era tempo de pandemia, tempo de distâncias, de máscaras, de medo. Mas o povo de Cacoal saiu às ruas. A cidade, mesmo separada, se uniu para dizer: obrigado, GG. Você foi um de nós. O Genésio, ele faz parte, né, do nosso crescimento como jovem, depois como adulto. Sempre uma pessoa alegre. Eu acho que a grande lição do Genésio é a vontade que ele tinha de viver e o respeito e o amor que ele tinha com as pessoas, né? Uma grandeza de um ser humano iluminado. E eu acredito que nesse momento que a gente está, a partida do Genésio para a glória eterna é uma mensagem de dizer que o Genésio viveu. Eu acho que ele aproveitou cada momento da vida dele e permitiu que muitas e muitas pessoas também vivessem, né? E nos momentos em que a gente tinha todo tipo de lazer ou os grandes momentos do município de Cacoal, o Genésio estava presente. Então, para mim, ele é o maior comunicador do município. O Genésio está na minha vida desde os festivais, aí, desde quando eu tinha aí meus 14, 15 anos, participava dos festivais. Uma pessoa sempre alegre, carismática. Trabalho com ele 20 anos, trabalhei com ele. Meu primeiro patrão, né? Considerava ele como um pai. E ele veio sofrer esse acidente, né? Passou por muitas épocas difíceis aí, né? Teve um transplante, mas Deus quis assim, né? Deus tem o melhor para ele. E tive o prazer de ter o Genésio em diversos momentos da minha vida, trabalhando com ele, substituindo ele na TV até um tempo que ele ficou doente, registrando meu casamento, o momento mais importante da minha vida até o nascimento do meu filho. E muitas gerações, né, conhecem o Genésio, e eu também, né, por muito tempo trabalhei com ele, mais de 6 anos no Bianchi. Então a gente fica muito triste, né, por esse momento da perca do Genésio. É uma pessoa que a gente vai ficar na lembrança, no coração para sempre. E Cacoal, infelizmente, não pôde nesse momento fazer aquela homenagem que ele merecia, que ele merece. Mas Deus sabe o que ele já fez. É que nem na mensagem que ele falou, Deus escolheu gente boa para ficar com ele lá em cima. A nossa comunidade tem que agradecer a ele, e eu quero agradecer, porque é amigo de longos tempos, desde que chegou a Cacoal. Quem não lembra do Genésio, na Bianchi, no refúgio nuclear? Há 6 anos atrás eu estive voltando para Rondônia e o Genésio me deu um impulso grande na minha carreira como DJ. Sempre teve junto comigo um grande amigo, sempre que eu precisei dele divulgar algum evento meu, ele fazia isso, e hoje eu estou muito triste, não dá para falar muita coisa, porque eu tenho ele como amigo, não só como uma pessoa que me ajudou, mas como amigo. Quando eu cheguei aqui em 2007, o Genésio, nas oportunidades que tinha, me entrevistava ali no estádio, mostrava eu na TV, e ao longo do tempo eu pude conhecer esse cara sensacional, esse cara que faz parte da história de Cacoal. Genésio Lima, vai com Deus. Nós vamos sentir muita saudade de você. Você construiu uma linda história em nosso município, tanto na imprensa cacoalense, como também como promotor de eventos. Quem é que não se recorda do Genésio Lima? O Genésio era um amigão. O Genésio era um pai para todos nós. Quando meu pai se foi, em 2020, lá naquele contexto da pandemia, foi um sofrimento muito grande para nossa família, né? Porque aconteceu tudo de forma muito rápida e inesperada. Mas o que resta hoje é uma saudade infinita e as boas lembranças
do tempo em que nós passamos juntos. É isso, Pai, aonde quer que você esteja, te amo muito, muito mesmo. Você faz muita falta e o seu legado continua. Esse aqui é o Thor, é o netinho mais novo do Genésio. Nasceu gaúcho, em Porto Alegre, onde nós moramos hoje. Já tá com 1 aninho. E esse aqui vai ouvir falar muito do avôzinho querido dele, que foi uma pessoa tão boa e tão inspiradora. Né, amor?